A questão sobre o curso, hoje, o curso da AFA, ele é reconhecido na UEFA e o da CBF não é. O Flamengo me parece que já está com um contrato preparado para ele. Mas aí eu acho que o Felipe agora pode barganhar, Bernardo, um contrato melhor, um salário melhor. Certamente ele terá, renovando, né? Se ele renovar com o Flamengo, certamente ele terá um aumento salarial, independentemente do que acontecer. Lembrando que o contrato dele vai até o final dessa temporada, né? Então, assim, eu acho que a renovação tem que ser feita independentemente do que acontecer aí em Libertadores e Campeonato Brasileiro. O trabalho é muito bom. Aí o pessoal vai falar assim, pô, mas você já criticou o Felipe Luiz? Claro que sim. A gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Mesma coisa vale pro Boto, pro BAP e outras pessoas que estão lá no Flamengo, né? Se as pessoas fazem as coisas certas, a gente vai elogiar, é óbvio. Se a gente vê um problema, a gente vai criticar. E me parece que, nesse momento, o trabalho do Felipe Luiz é bom, cara. É bom, né? O pessoal está falando aqui, o Mourinho ganhou a Conference League com a Roma, né? E ganhou em 2017, o Thiago Máximo mandou, a Liga Europa com o Manchester United, né? Mas na Premier League não teve a menor chance naquela temporada. Então a gente está falando aqui de um Mourinho que faz um tempo que não consegue conquistar nem as Copas, né? E não conseguiu classificar o Fenerbahçe para a Liga dos Campeões da Europa, para a fase de Liga, né? E se você for pegar os jogadores que o Fenerbahçe tem uns caras bons ali, cara. Tem o Sonho Chu, o Fred, o Talisca, o En-Nesyri, né? Que foi um centroavante marroquino que brilhou na Copa do Mundo do Catar. Então tem muita gente boa. Agora, a saída para a Europa do Felipe Luiz me parece uma questão de tempo. Não estou falando aqui que vai ser no curto prazo, não. Mas um dia ele vai treinar um time europeu, sim. E finalmente o Brasil pode se colocar numa situação de ter um técnico brilhando na Europa, né? A gente vê a diferença entre treinadores brasileiros e, por exemplo, argentinos nesse momento, né? O Simeone treinou o Atlético de Madrid, o Sampaoli chegou a treinar o Olympique de Marselha, né? O Sevilha, né, Maurício Pochettino, também. Sevilha, exato. O Maurício Pochettino, técnico argentino, foi vice-campeão da Champions com o Tottenham, né, em 2019. Hoje treina a seleção dos Estados Unidos. Então, os argentinos, né, se a gente for olhar num contexto maior, mais amplo, eles são vistos melhor no mercado do que os brasileiros, como melhores técnicos do que os brasileiros. E me parece uma, uma avaliação bem correta, bem correta. Me parece que o Felipe Luiz é um técnico fora da curva, completamente fora, uma situação de exceção dentro do que a gente vê hoje na classe de técnicos brasileiros. Essa é a minha percepção, né? É um. Posso só endossar isso que o Bernardo Pode, falou? pode sim. Na final do estadual, eu entrevistei o José Boto na beira do gramado ali, na premiação do Flamengo, e ele fala exatamente isso que o Bernardo falou. Né? E eu perguntei a ele como é que ele via o Felipe Luiz no futuro próximo. E aí o Boto, parece até que o Bernardo reproduziu exatamente, porque é uma visão de quem acompanha futebol exatamente essa. E o Boto foi ainda mais além, ele diz que o Felipe Luiz pode ser o primeiro técnico brasileiro pós-Filipão. Ele desconsidera até o Luxemburgo na Europa, né? Primeiro técnico pós-Filipão a dar certo na Europa e ter aí um sucesso. E eu concordo muito, porque nós tivemos alguns treinadores que vieram com uma crescente, com algumas ideias, tiveram ali alguns destaques, mas você via que era um modelo que daria certo somente no Brasil. Por exemplo, o Muricy Ramalho, naquele período todo dele ali, eu não me recordo, Bernardo e Marcelo podem me corrigir, mas eu não me recordo dele ter sido cogitado na Europa. Não, Né? Jamais foi cogitado. não. O máximo que foi na É. seleção, né? Se não me engano, teve até o Covid, ele que não quis ir, algo do tipo, né? E aí você pega ali, eu tô pegando, o Tite, ele foi cogitado, mas também nunca teve de fato uma proposta concreta da Europa, né? Foi ventilado, às vezes até no Besiktas, e também acabou não fechando. Você vê ali dos técnicos que ganharam títulos consecutivos, no Cruzeiro, por exemplo, Marcelo Oliveira, jamais foi cogitado na Europa. O Diniz jamais foi cogitado na Europa. E o Felipe Luiz ele chega
e aí com 1 ano de time profissional, ele já tem uma proposta concreta, não é como é que é o nome que se dá? Uma sondagem. Sondagem. Não é uma sondagem, é uma proposta concreta. Mas aí, Então, o Roque, o que pesa a favor dele, a gente fala do Filipe Luiz, mas a gente tem que lembrar que ele é um europeu no Brasil. Ele viveu na Europa 15 anos, 16, 17 anos, formação praticamente inteira na Europa. Você vê, até em cima disso que você está falando, os portais da Espanha o tempo todo falam dele. O tempo todo elogiam o trabalho dele, o tempo todo observam ele, porque eu acho que lá na Espanha ele já era visto, na época que ele era jogador, como alguém que pudesse retornar para o futebol espanhol, para o futebol europeu, como um grande treinador. Enquanto ele mantiver essa ambição que ele tem fome, né, de conhecimento, ele tem grandes chances, porque eu acho que passa por isso também, tá? O Bernardo e Roque. Os treinadores brasileiros, em alguns momentos, eles são criticados, até chamados de preguiçosos, que não querem estudar outro idioma, ou que não se esforçam para buscar uma melhora. Tem muito essa questão do curso de técnico da CBF, que me parece que na Europa é uma piada, esses caras parece que não tratam como relevante. Eu posso estar falando bobagem, tá, Bernardo? Você pode me corrigir, o Roque. Mas a real é que lá eles não olham para o futebol brasileiro e para o técnico brasileiro. Pô, esse cara o curso lá, vamos aceitar, vamos imaginar que é um bom curso para técnico de futebol. Vocês viram a entrevista do acho que é Bright White, né, o atacante do Grêmio? Muito boa entrevista. Falando do Grêmio, que a Liga Brasileira não é respeitada. Então, Roque, até para você continuar, meu amigo, tem muitos fatores para o técnico brasileiro não estar na Europa hoje, né? A questão sobre o curso, hoje, o curso da AFA, ele é reconhecido na UEFA e o da CBF não é. Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos que saem daqui do Brasil para fazer esse curso da AFA para poder ter esse reconhecimento, né? E a CBF, eu não sei em que pé que está, eu não sei se o Bernardo tem essa informação, se já tem algum trâmite para poder ter esse curso reconhecido na UEFA, sem precisar fazer também um curso de treinadores lá. Isso também foi um facilitador para que os argentinos tivessem uma passagem melhor na Europa. Mas eu acho que isso não foi o fator principal. O fator principal, de fato, foi esse. E para concluir, eu vejo a carreira do Filipe Luiz como treinador muito parecida com foi a carreira como está sendo até, mas como foi o início de carreira do Xabi Alonso. Eu falei sobre isso lá quando ele assume. Eu falei que o Filipe Luiz poderia ser o Xabi Alonso brasileiro, e alguns me deram até porrada, né? Falando que o Filipe Luiz ainda era um estagiário e tudo mais. Só que ele já mostrava, e aí eu tô falando disso pós-jogo contra o Corinthians, na semifinal, o segundo jogo, que eu acho que ele deu uma aula tática no Ramon Dias, né? E aí eu falo que ele era um estagiário ainda, que eu estava me precipitando, só que eu estava falando dos conceitos aplicados dentro de campo. E aquilo ali você já viu uma diferença. Então acho que o Filipe Luiz tem tudo para poder fazer um caminho muito parecido com o Xabi Alonso. E no nível Brasil, falando de treinador brasileiro, já reverberando a fala do José Boto, tem tudo para ser o maior técnico brasileiro dessa década. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.